Se Deus a tudo criou, teria Ele criado o mal, ou o mal é uma força poderosa que se impõe à supremacia de Deus? Na ótica cristã, temos duas forças poderosas lutando entre si para prevalecer na humanidade: o bem, liderado por Deus, e o mal, liderado por Satanás, também chamado de demônio, capeta, entre tantos outros nomes. As perguntas que surgem são: se Deus é todo-poderoso, por que Ele não aniquila de vez o mal? Se Ele é o Criador de tudo, por que Ele teria criado o mal? Para responder a essas perguntas, vamos entender como surgiu a ideia do mal em nosso pensamento religioso. Historicamente, acredita-se que a ideia de um ser personificando o mal e afrontando a Deus tenha se originado a partir de influências babilônicas e persas. Retroagindo na história, ao século VI a.C., na Pérsia, temos a forte presença de Zaratustra, também chamado de Zoroastra pelos gregos. E com ele surge o madeísmo ou zoroastrismo. Nesse segmento religioso aparece Ahriman, um ser oposto a Deus. A ideia de um ser que se opõe a Deus foi fundamental para a sociedade da época, onde o que mantinha as pessoas na senda do bem não era o amor, ainda tão sutil na vida delas, mas o temor, o medo de um mal maior que era personificado em Ahriman. Assim, a ideia dessa força do mal, surgida no zoroastrismo, acabou por influenciar o judaísmo. No judaísmo, no entanto, essa força do mal se consolidou na figura de Hassatan, que seria o acusador, o adversário. Ele aparece na Bíblia hebraica como um promotor celestial que testava a lealdade dos seguidores de Javé. Hassatan é quem dá origem ao Satanás cristão. Uma vez incorporado ao judaísmo, Satanás seria, por óbvio, incorporado ao cristianismo. A imagem de Satanás como o principal antagonista de Deus e inimigo do bem, não só foi incorporada ao cristianismo, como ganhou força, principalmente através da literatura e teologia dos primeiros séculos da nossa era. Devemos lembrar que o cristianismo foi oficialmente estabelecido no século I da nossa era. No cristianismo, buscando contextualizar a origem de Satanás, ele foi retratado como um anjo decaído, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. A ideia da luta entre o bem e o mal está na gênese da nossa religiosidade. O Bhagavad Gita, que marca a transição entre o brahmanismo e o hinduísmo e se constitui de um diálogo entre Krishna e Arjuna, fala de uma guerra. Não uma guerra convencional travada no mundo material, mas uma guerra interior do homem consigo mesmo, na luta do bem contra o mal. Veja que naquele momento já aparece a batalha do bem como o mal, mas não o mal personificado numa divindade,
mas sim em nossas más tendências ou as nossas más ações. A humanidade, ao tentar entender a divindade, passa por um processo de antropomorfização de Deus, ou seja, personificar esse ser absoluto em uma pessoa com sentimentos e atributos humanos. Assim, há um fundo de verdade quando se afirma que o homem criou Deus. A antropomorfização de Deus abre caminho para a antropomorfização do mal. Situando esse processo de antropomorfização da divindade e, por conseguinte, do mal, veremos que ele vai surgir após a consolidação do hinduísmo, com o advento do masdeísmo, também conhecido como zoroastrismo. Vale lembrar que o masdeísmo ou zoroastrismo é uma religião de origem iraniana, fundada por Zoroastro, ou Zaratustra, como queiram. É caracterizada pelo culto a Ahura Mazda, o Deus do bem, e pela crença na luta eterna entre o bem e o mal, representada por Ahura Mazda ou Hanuman, que, como vimos antes, é o que será incorporado como Satanás no judaísmo e cristianismo. Outras influências trazidas pelo zoroastrismo são a crença em um único Deus e na vida após a morte. É importante ressaltar esse aspecto histórico, pois no seio do cristianismo somos doutrinados a acreditar que o cristianismo está na gênese de tudo, o que é um equívoco. Existe todo um aspecto histórico que conduz ao pensamento cristão como conhecemos. Citemos alguns exemplos. O dilúvio, referido no Velho Testamento, foi uma compilação de relatos que antecedem a Bíblia. A codificação que veio a constituir a Bíblia, que hoje conhecemos, ocorreu no ano 325 da nossa era, no Concílio de Nicéia. Falaremos sobre isso em uma outra oportunidade. Percebemos a concretização da personificação do mal em outros escritos antigos. Citemos como exemplo as mitologias gregas e romanas. Na mitologia grega, temos inúmeros exemplos da antropomorfização da divindade em sua multiplicidade de deuses. Porém, não é tão patente a antropomorfização do mal. Na mitologia romana, o mal aparece de uma forma mais sedimentada do que na grega, mostrando que esse crescente processo de antropomorfização do mal vai se dando com o passar dos tempos. Paralelamente a essa linha do tempo, que vai culminar no pensamento cristão, como hoje conhecemos, temos o budismo, cujas bases se assentam de uma forma mais direta no hinduísmo. No budismo, não existe uma figura específica equivalente ao Satanás da tradição cristã, mas sim um conceito chamado Mara, que representa a ilusão. Assim como no hinduísmo, no budismo o conceito de mal é mais amplo e não personificado em uma divindade, mas em um conceito representado por Mara no budismo e o karma no hinduísmo. Dessa forma, Mara não é uma entidade personificada como um demônio, mas forças que impedem a iluminação,
De igual forma, Mara se refere à ilusão ou aparência enganosa do mundo. No Islã, a figura do Satanás é representada por Iblis, também conhecido como Shaitã ou Diabo. Ele é uma criação de Deus, um jinn, espírito não celestial, que se recusou a se curvar diante de Adão e por isso foi condenado. Iblis é visto como um tentador e sedutor, que tenta afastar os humanos do caminho de Deus, buscando o seu desvio. Porém, Iblis não tem poder sobre Deus e não é um rival de Deus, mas um tentador que age para desviar os humanos. Resumindo o que foi dito até aqui, vimos que o pensamento cristão passa por influências advindas de outras linhas religiosas, sendo marcante a influência persa, de onde vem a ideia do mal personificado em uma criatura que afronta a Deus. Moisés, com sua visão objetiva, traz a ideia de um Deus vingativo e tirânico, como uma forma de manter seus seguidores na senda do bem, não pelo amor, mas pelo temor desse Deus tirânico, que deixaria os desobedientes à mercê do mal personificado em Satanás. O cristianismo, que tem suas bases assentadas no judaísmo, absorve a ideia do Satanás trazida até os dias de hoje. Paralelamente a isso, desenvolve-se um pensamento mais oriental, com influência direta do hinduísmo e do budismo, onde não há a personificação do mal. No Império Romano, onde surgiu o cristianismo, existia uma linha religiosa que caminhava ao lado do cristianismo, que é o mitraísmo, onde também não havia a personificação do mal. Porém, a despeito de toda a elevação espiritual de Cristo e de todos os ensinamentos elevados por ele trazidos, o surgimento do cristianismo representa uma ruptura com as próprias ideias do Cristo, servindo mais a um propósito político do Império Romano do que a elevação espiritual de seus seguidores. Nesse contexto, a ideia de um ser afrontador a Deus seria conveniente para o sistema de dominação política daquele momento. Apesar de absorver ideias do paganismo e outras tradições, o cristianismo nascente acaba por ignorar os avanços advindos do mitraísmo, por ter suas bases fundadas no judaísmo e cristianismo. O islamismo, como visto, também reforça a ideia desse ser personificado, personificando a essência do mal, contrapondo a Deus. Algumas linhas religiosas menos expressivas no cenário global, seguindo a linha hindu ou do budismo, afirma que o mal não é uma existência real, mas a ausência do bem. O século XIX, no entanto, marcou uma mudança sem precedentes no pensamento espiritual do nosso planeta. A grande maioria das pessoas não tem noção da dimensão do que ocorreu nesse período, notadamente no ano de 1857 e nos anos que se seguiram. O professor e cientista Hippolyte Léon Delisard Rivail, que passa a usar o pseudônimo de Allan Kardec,
empreende um trabalho de pesquisas sem precedentes na história da humanidade. Como fruto dessas pesquisas, surge uma nova ciência que, longe dos padrões tradicionais, passa a estudar as leis que regem a espiritualidade. Allan Kardec lança então o primeiro livro de cunho espiritual, elaborado com métodos científicos e que traz uma verdadeira revolução na forma de enxergarmos a espiritualidade. Outros livros vêm na sequência para completar a sua obra, trazendo um grande arcabouço de conhecimento que não adivinha de uma pessoa como outrora, mas, num abrir da cortina da espiritualidade, as informações dessa vez vinham dos próprios espíritos. As informações trazidas por esse processo, que passou a ser definido como mediúnico, rompem os paradigmas das religiões tradicionais, fazendo uma releitura do cristianismo e trazendo a essência dos conhecimentos religiosos e espirituais da humanidade. Longe dos dogmas e dos ritualismos inerentes às religiões, o Espiritismo traz à tona as leis que regem a espiritualidade. Os Espíritos trazem que Deus é o grande bem supremo, sem uma criatura má a contrapor. Assim como o frio é a ausência do calor, assim como o escuro é a ausência da luz, o mal é a ausência do bem. E esse sim tem existência real. Para ser mais objetivo, Deus é o bem supremo e o ser supremo que tudo criou. Ao perguntar aos espíritos o que é Deus, que é a pergunta que inaugura o Livro dos Espíritos, Allan Kardec obtém uma resposta extremamente sintética e pouco esclarecedora. E ao estudar essa obra, percebemos que a real natureza de Deus é algo que está muito acima de nossa compreensão, dada a nossa pouca evolução espiritual. Uma coisa, no entanto, fica muito clara: Deus é o amor supremo. Assim como a essência da mensagem trazida por Cristo é o amor, acabando assim com a ideia de um Deus vingativo, antropomorfizado pelas religiões de outrora. Mas, se a essência de Deus é o amor e não comporta o mal, e se não existe um ser mal a contrapô-lo, de onde vem o mal? Deus a tudo criou. Deus criou todo o universo, e assim não há nada que não tenha sido criado por Deus. Porém, além de criar tudo o que podemos ver e sentir materialmente, Deus criou-nos como espíritos simples e ignorantes, dando-nos o livre-arbítrio para que, vivendo experiências materiais, fôssemos evoluindo, saindo da nossa condição de ignorância, caminhando rumo à perfeição. E nesse processo, utilizando o nosso livre-arbítrio, por vezes nos desviamos dos caminhos do bem, enveredando-nos na senda do mal. Assim, a totalidade do mal existente no mundo decorre dos erros cometidos por esses espíritos ignorantes quando se desviam dos caminhos do bem.
É certo que muitas religiões e filosofias, desde as mais remotas, relatam a existência do inferno, que seria a grande concretização do mal. Esses relatos nada mais são que uma pequena amostra obtida por processos mediúnicos ou desdobramentos das regiões umbralinas existentes no mundo espiritual. E, ao nos depararmos com a existência do umbral e das furnas do mundo espiritual, poderíamos ter uma ideia equivocada da existência desse inferno, que como tal haveria de ser governado por um demônio a contrapor a Deus. O estudo, no entanto, nos mostra que essas regiões são plasmadas pelas mentes de espíritos que, perdidos em seus processos evolutivos, acabam por criar o mal em suas vidas, que se reflete no mal que hoje conhecemos. E esses locais têm servido de morada provisória a esses espíritos enquanto investidos na senda do mal, mas são facilmente transpostas por aqueles que se voltam à luz. Para finalizar, podemos dizer que todo o mal que vivenciamos decorre da má utilização de nosso livre-arbítrio e que haverão de diminuir em nosso mundo na medida em que vamos evoluindo enquanto espíritos imortais que somos. E que toda região aparentemente infernal que existe no plano material quanto espiritual decorre da união desses espíritos, formando uma verdadeira egrégora e plasmando essa realidade que haverá de deixar de existir na medida em que cada espírito evolui, aderindo à senda do bem. Para finalizar, faço a citação do trecho de uma música de Raul Seixas, que diz: as nuvens vagueiam no espaço sem lar nem raiz. O ódio não é o real, é a ausência do amor. Que possamos ir exteriorizando o bem que existe em nós e vencendo nossas más inclinações como processo para nossa evolução espiritual. Assim, vamos caminhando para nossa perfeição e transformando esse mesmo mundo no qual nos encontramos em um verdadeiro paraíso. Muito obrigado a todos pela atenção.